Olá, galerinha aí do 7º ano. E aí, como é que vocês estão? Estão desenvolvendo as atividades? Tô prestando atenção, viu? Mas vamos lá, eu estou aqui brincando com vocês, eu estou acompanhando, deixo aqui os meus parabéns para quem está desenvolvendo. Então, tem gente que está colocando até comentários, tá certo? Para que eu possa também estar melhorando aqui para vocês. E hoje chegamos na 20ª aula de português. Vamos falar do conto maravilhoso. O conto maravilhoso, para quem não sabe, é um gênero literário de tradição oral, do qual fazem parte os contos de fada. E aí, quem aqui nunca ouviu falar da Chapeuzinho Vermelho? Do Peter Pan, né? Deixe-me ver mais outros. Do Pinóquio, né? Da Cinderela. Então, é sobre o conto maravilhoso que nós vamos estudar, né? Vamos falar das características, né? Da estrutura, que é muito importante, tá certo? Eu espero que vocês acompanhem, pausem o vídeo assim que for necessário, tá ok? Vamos lá? Então, vamos começar falando da estrutura do conto maravilhoso. Como assim, professora? A estrutura, a introdução, como a gente vai introduzir um conto, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos começar com a introdução. O que é introdução? Como eu vou começar uma história, né? O conto maravilhoso inicia com os personagens vivendo uma situação, num tempo, né? E num lugar nem sempre muito bem definidos. Pode ser na floresta, num bosque, ok? Então, a introdução, vocês iniciam vivendo uma situação. Dá aquele suspense na introdução para quando o leitor, né, vai ter a curiosidade de saber o que é que você vai colocar lá no desenvolvimento e na conclusão, tá ok? Vimos agora a introdução, vamos ver o desenvolvimento. Vamos lá. No desenvolvimento, durante essa fase, há sempre um problema na história, né? Que provoca o conflito e todos os outros problemas existentes na narrativa do conto maravilhoso. Então, onde é que vai estar os problemas que possam acontecer? No desenvolvimento. Problema responsável pelos conflitos no conto. O príncipe sapo, eu estou dando um exemplo, a princesa tenta enganar o sapo, mas não consegue. Isso aí foi um dos problemas lá do conto O Príncipe Sapo, né? Uma das características que mais identifica o conto maravilhoso, uma das que você logo olhando, não, aí já é um conto, é o aspecto temporal em que se pode reconhecer a conhecida frase "era uma vez". Então, quando vocês observarem "era uma vez", ali, sucessivamente, já vai ter o quê? Um conto maravilhoso. Essa frase indica que a história aconteceu no passado, mas não situa o momento preciso desse passado. Se foi ontem, se foi antes de ontem, não. Era uma vez. É impossível saber quando tudo isso aconteceu e quanto tempo durou a ação. Não tem como, porque a gente fala assim, era uma vez, mas houve aí o tempo. Tá ok? Vamos agora para o desenvolvimento. Vimos o desenvolvimento, agora vamos ver o que a gente pode colocar na conclusão. Já na conclusão, é a resolução dos conflitos. Já temos tudo montado, né? Ou seja, a conclusão. A narrativa oral apresenta um tipo de final que deve existir em toda a história. Ou seja, nenhuma história pode terminar sem a resolução dos conflitos. A gente precisa resolver os conflitos. Por isso é que o final feliz, olha só, o final feliz do conto maravilhoso é a marca registrada, tá certo? Então, no conto maravilhoso tem que ter um final e ele tem que ser feliz, ok? Vamos ler um conto para a gente identificar essas características nele. Mas antes de fazer a leitura de um conto, vamos analisar as características, né? Quais são as características? Se eu olhar assim, eu já vou saber. É o tempo indeterminado, o tempo é cenário, né? Exemplo, como pode acontecer a introdução? Era uma vez, há muito tempo atrás, esse é o tempo, tá certo? O cenário, como é que a gente vai colocar? São reinos, castelos, bosques e florestas. Os personagens do conto maravilhoso geralmente são reis, rainhas, príncipes e princesas, camponeses, bruxas, madrastas, ok? O vocabulário. Como é que a gente vai desenvolver nossa história? Né? Na norma culta, tempos verbais em desuso, palavras antigas, tá certo? Essas são as características. Quando vocês olharem uma história, vocês aí vão identificar se é um conto maravilhoso,
porque eles vão ter essas características, tá certo? Agora sim, vamos fazer a leitura de um. Pois bem, vamos fazer a leitura desse conto maravilhoso, O Gato de Botas. E eu peço que vocês aí do outro lado acompanhem fazendo a leitura oral, tá certo? Para vocês irem, ó, e treinando aí. Vamos lá. Era uma vez, viram aí? Um sapateiro pobre que vivia com um gato. O sapateiro não tinha clientes e encomendas, e quando partilhava a última lata de atum com o seu gato, disse que ia procurar outro emprego. O gato disse-lhe para não desistir e pediu-lhe para fazer umas botas vermelhas do seu tamanho. O gato embrenhou-se pela floresta e deparou-se com um castelo soberbo, onde vivia um gigante que conseguia transformar-se em qualquer animal. Entrou no castelo e disse-lhe que vinha da parte do melhor sapateiro do país. O gigante, ao ver as botas do gato, como desejou ter uma, fez-lhe uma encomenda. Quando o gato foi entregar as botas ao gigante, este lembrou-se de que precisava de botas de vários tamanhos para todas as suas transformações e fez-lhe uma encomenda. O gigante era avarento e, na altura de pagar as contas, transformou-se num animal medonho e expulsou o gato. O gato tinha um plano e voltou ao castelo com umas botas minúsculas e pediu-lhe ao gigante para se transformar num rato. Quando o gigante se transformou num rato, o gato engoliu. O gato e o dono mudaram-se para o castelo e abriram uma loja requintada. As pessoas deixaram de ter medo do castelo e começaram a encomendar botas ao artesão. Então, viram aí? Aí o que nós acabamos de fazer o quê? Uma leitura de um conto maravilhoso. Tá certo? E tiveram, sim, um final feliz. Afinal, o sapateiro, né? Ele conseguiu, sim, montar a sua loja, não precisou mais, né? Procurar outro emprego. E o gigante, não é mesmo? O que foi que aconteceu com ele? Ele queria dar o golpe, mas acabou sendo comido pelo gato. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui nesse quadrinho que eu deixei para vocês, fala assim, ó. O conto maravilhoso narra acontecimentos fantásticos. São histórias de princesas, de fadas, de gigantes, de gnomos, de anões. Narra maravilhas. Isto é, acontecimentos fabulosos e milagres. Começam habitualmente por era uma vez, ou há muitos, muitos anos, e normalmente acaba com a fórmula e viveram felizes para sempre. Ou seja, tem um final feliz, tá certo? Eu vou deixar para vocês uma atividade, que é o desafio, para vocês fazerem. Eu vou deixar o link aí, tá ok? E vocês também vão fazer a atividade no livro didático, as páginas 174 e 175. Somente as páginas 174 e 175 e o desafio, tá ok? Beijos no coração, fiquem com Deus. Lembrando que vamos viver esse conto maravilhoso, vamos colocar um final feliz nas nossas histórias, tá ok? Beijos e até a próxima, se assim Deus permitir.